Olá, olá, olá! Olha a gente de novo aqui, mais uma vez, para o Bbook Academy. Estamos aqui novamente com o nosso amigo Henrique Campolina. Henrique Campolina é sócio da Nocta Advisory, uma empresa de consultoria que fez a gente bater um papo no outro webinar aqui sobre a história do Campolina, realmente uma sumidade na hotelaria no que diz respeito a toda essa parte de gestão, de orçamento. A gente vai falar muito sobre orçamento de hotelaria. Eles fizeram um evento, a Nocta junto com a Hotelier News, eles fizeram um evento em São Paulo de muita excelência, muito conteúdo legal, só gente grande, de peso da hotelaria, que vale a pena acompanhar. Mas enfim, hoje a gente está aqui, né, Campolina? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, para falar de orçamento 2025 da hotelaria. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Obrigado novamente aí pela oportunidade. Vamos lá. A gente falar de orçamento. Orçamento é uma ferramenta muito importante. Sei lá se chega a ser um método, mas enfim, você vai falar melhor disso para a gente. Mas uma ferramenta muito importante que direciona toda a parte financeira da empresa, né? E aqui do lado de cá, enquanto RMS, a gente pega todo tipo de nível orçamentário, desde aquele que já está pronto, redondinho, mastigadinho, para poder só lançar na ferramenta para a gente fazer o acompanhamento, plano de voo, né? Faturamento e despesas. Mas, por outro lado, também, Campolina, a gente encontra aqueles que ainda não têm um orçamento propriamente dito, bem estruturado. E isso, às vezes, pode ser mais normal do que a gente imagina no mercado, né? O orçamento empresarial ele surgiu no século XX, ali, junto com a Revolução Industrial, onde a importância, vamos falar, patrimonial, a importância da condução, né? Para onde eu quero ir com essa empresa, com essa máquina, né, que produz riqueza e produz valor, estaria indo. Campolina, conta para mim, na sua ótica, orçamento, realmente, o que seria uma jornada para ser desenvolvido, a importância dele dentro do hotel? Conta um pouquinho para a gente. Bom, beleza, Cris. Basicamente, orçamento passa por tudo isso que você está dizendo e é um olhar principalmente para o que vai acontecer ou que se prevém acontecer, né, no exercício do ano seguinte, no exercício do ano seguinte ao ano atual. Então, basicamente, a forma de criar um orçamento é através, óbvio, do que está acontecendo nesse ano, né? Você vai trazer todos os inputs que você possa vir a ter, ou todas as observações que você pode vir a ter sobre receitas e despesas e entender um pouco de como vai ser o seu exercício, de como vai ser o seu resultado. É uma prática bastante usual nas grandes empresas, obviamente, porque grandes empresas, principalmente empresas que são listadas em bolsa ou têm capital aberto, elas precisam de ter uma previsão orçamentária, e nessa previsão orçamentária tem a previsão de resultado, a previsão de lucro, a previsão do que aquela empresa vai gerar de ativos financeiros. Então, é uma prática bastante comum dentro dessas empresas a estruturação do orçamento do ano seguinte. Normalmente, existem empresas até que desenvolvem orçamentos para 5, 10 anos futuros, né? Então, é uma prática recorrente, é uma prática super importante, é uma prática super relevante para qualquer tipo de mercado. Talvez se a gente fala de uma hotelaria independente ou de uma hotelaria talvez um pouco menos estruturada, o orçamento pode ser que não seja uma ferramenta pré-estabelecida, mas basicamente é como se estivesse criando as suas receitas e despesas físicas, como pessoa física, né? Se você não tiver uma visibilidade do quanto você ganha, do quanto você gasta e do quanto sobra, você vai ter uma certa dificuldade de manejar, ou de guiar, ou de gerenciar a sua própria vida financeira, né? O tema de orçamentos é tão importante que a gente tem visto aí diversas discussões políticas e diversos impactos que causa a falta de cumprir orçamento que os governos, às vezes, trazem através de políticas e de programas, né? Nós não estamos aqui para falar disso, mas sim para dizer que desenvolver um orçamento, basicamente, ter uma previsibilidade financeira de tudo que vai acontecer dentro de uma empresa. Ter uma previsibilidade se aquilo que você está desenvolvendo como empresário gera dinheiro, gera valor
e faz sentido que você mantenha aberto ou não. Então, um objetivo super básico, super simples, quando a gente volta para o contexto do orçamento. Entrando um pouco mais forte, dando um zoom no assunto, como eu disse, o que você vai levar em consideração no desenvolvimento do orçamento é, obviamente, todo o histórico do passado, né? Seja esse um passado recente ou um passado talvez um pouco mais longínquo, e o que está acontecendo no presente, né? Com essas duas informações, você vai tentar desenvolver uma previsibilidade do ano subsequente ou dos anos subsequentes. Normalmente, quando a gente fala de receita, os impactos são muito parecidos. O que impacta a ocupação, o que impacta a precificação, o que impacta a sua quantidade de gerar receita, salvo você mude o seu negócio, ele é muito parecido. Então, ele vai seguir uma linha de tendências, ele vai seguir uma linha uma linha teórica que tende a se repetir, né? E o que você tem de despesas é o exercício que você tem que desenvolver ali para guiar a gestão do seu empreendimento. Tem uma frase que eu gosto... controle, né, Campolina? Basicamente, você tem o controle. Tem uma frase que eu gosto, só te cortando, só para complementar, tem uma frase quando a gente fala de despesas que eu gosto muito, que custo é igual cabelo e unha. Você tem sempre que cortar. Então, a partir do momento, você só vai ter condição de gerenciar custo a partir do momento que você tem visibilidade de realmente quais são os seus custos, aonde acontecem os seus custos e quais são as oportunidades que você venha a ter para a otimização. O que é prioridade e tal. Bom, vamos lá, boa. Adorei essa frase, viu, cara? Eu gosto de carregar frases comigo, essa aí eu não vou esquecer nunca mais. Fato, quando a gente fala de receita, na verdade são duas perguntas sobre o que você falou. Quando a gente fala de receita e despesas, eu estou colocando dentro do bojo despesas, custos e despesas, tá? Não vamos entrar agora no que é custeio direto, o que é despesa e etc. O fato é que, quando a gente fala de receitas, enfim, quando a gente está lidando com o macroambiente, né, a gente tem uma capacidade de prever, mas aquilo que não está no nosso controle. O Revenue Management, ele consegue dar uma visão de controle e conseguir conduzir essa receita. Ponto. Quando a gente fala de despesas, o microambiental, aquilo que está sob o seu controle, né, você consegue perfeitamente estabelecer em cima do orçamento critérios da experiência que você tem dos 22 anos e etc, onde você poderia falar assim, olha, a margem do seu hotel está exageradamente baixa. A gente precisa melhorar aqui. Talvez a otimização de determinados custos e despesas. E na hotelaria, a gente escuta, e aí eu queria ouvir da sua experiência de grandes redes, não indo muito no tocante do orçamento aqui, propriamente dito. Mas, por exemplo, o hotel que não tem restaurante, meio profissional por quarto. Se o hotel tem 100 quartos, ele deveria ter ali por volta de 50 colaboradores, né? O hotel que tem restaurante pode chegar até a 1. O hotel de luxo, talvez, quase 2. Ainda, esses benchmarkings criados pelo mercado, eles fazem sentido quando você elabora um orçamento hoje? Bom, fazem. A sua pergunta é muito vasta, mas vamos só voltar aqui alguns passos para trás. Quando a gente fala de receita, né, basicamente a gente está falando ali de otimização de precificação, que é vender melhor o quarto e trazer a melhor e a maior receita possível naquele determinado dia. Quando a gente fala de despesa, você tem realmente alguma situação de imprevisibilidade por algum motivo, mas isso é muito pouco. Hoje em dia as métricas são muito claras e, obviamente, essas métricas passam muito por essas observações que você estava fazendo, né? Ainda mais empreendimentos hoteleiros, onde a gente tem um custo fixo muito grande, né? Então, quando você tem o custo fixo muito grande e o custo variável pequeno, é muito mais fácil de você conseguir já chegar em determinados contextos de métricas que vão servir como exemplo, né? Então, sim, a gente, quando está estudando um hotel, ou a gente, quando está fazendo um estudo de viabilidade de um hotel, ou quando a gente está atendendo um cliente como asset, a gente utiliza as práticas de mercado para chegar nas bases do resultado que esse hotel vai dar. E quando a gente fala disso tudo, tem coisas que são bastante comuns.
Por exemplo, quando você fala de margem de hospedagem, margem de hospedagem é a maior margem que um hotel possa ter em relação a uma receita. É ali que está a maior parte do ganho desse hotel. Por isso que muitas vezes a gente fala para muita gente concentrar em hospedagem e esquecer outros pontos de venda, porque é ali que está o grande contexto da receita do hotel. O que vai mudar em todas essas margens, em todas essas métricas de mercado, é normalmente a segmentação que o hotel ou está. Então, vamos colocar que você tem hotéis econômicos, hotéis mid-scale e hotéis de luxo. Hotéis econômicos, 1, 2, 3 estrelas, hotel mid-scale, o hotel de 4 estrelas, e o hotel de luxo, o hotel chamado como 5 estrelas. O que vai... A estrela é nada mais do que mais serviços, mais estrutura e, com consequência, um preço maior, preço mais caro, justamente porque ele é um hotel que te oferece um pouco mais. Então, essas métricas elas vão variar de acordo com a estrutura que o hotel foi viabilizado. Isso tudo deveria ter no plano, no estudo de viabilidade feito antes de sonhar com o hotel. Então, aqui vai um puxão de orelha para todo mundo que gosta de hotel, que quer ter um hotel ou que trabalha com hotel. Se você não estruturou um estudo de viabilidade para começar esse negócio, já começou errado esse negócio. Um hotel custa aí, hoje em dia, um hotel importante de, sei lá, 500 quartos, 300 quartos, ele vai custar 200 milhões. Se você não gastou 50 mil para fazer um estudo de viabilidade, ou 60 ou 70, não sei quanto que a empresa vai cobrar, você já começou o seu negócio errado. E você está colocando em risco 200 milhões contra um estudo de viabilidade que vai custar, sei lá, esses valores, 50, 100, 60, 70, quanto for. Então, quando a gente vai para as métricas, voltando à sua pergunta, sim, essas métricas são métricas de mercado. Muito diferente do que você estava comentando. A gente chega a ver em hotéis super econômicos 0,18 funcionários por quarto. E os hotéis de luxo, hoje em dia, a gente vê hotéis de luxo, 5 estrelas em grandes cidades do Brasil, rodando com 0,8 funcionários por quarto. Quando ultrapassa isso, é porque aí um hotel com uma estrutura muito grande, normalmente um resort, que aí tem uma série de situações de a área é grande, tem muito terreno, muita manutenção, muita gente para fazer aquilo ali funcionar. Mas essas métricas chegam de 0,18 hotéis super econômicos até 0,7, 0,1 e aumentando um pouco mais quando a gente vai para resort. Então, sim existe. E o que pesa mais dentro do empreendimento hoteleiro no custo é justamente a folha de pagamento, são os funcionários, são os colaboradores, que chega aí a 20%, 25% do custo de operação de um hotel. O resto vão estar basicamente em utilidades, por exemplo. Quando a gente vai falar utilidades, a gente está falando de lavanderia, luz, água, gás. Cada uma dessas vai ter uma métrica dentro de um determinado número de quartos e um determinado número de um determinado tamanho de hotel. Então, mas se a gente for falar nas 3 maiores contas, seria folha de pagamento, água e energia, né? Folha de pagamento, não nessa ordem, mas folha de pagamento sim é o maior. Estou falando de custos, né? Despesas aí pode ser que tenha comissão, pode ter que ter comissão de cartão de crédito, comissão de agente de viagens, etc. Mas quando a gente fala de custo propriamente dito, a gente está falando de, sim, a folha de pagamento, depois vai vir aí entre 0,5% e 8% da receita luz, lavanderia, água e gás. São esses, exatamente nessa ordem. A lavanderia vai depender do contrato, tem lavanderia que custa mais caro porque você faz o aluguel do enxoval, tem lavanderia que é mais barata quando você é proprietário do enxoval e a lavanderia só processa e lava o enxoval. Mas aí você tem o custo do enxoval. Normalmente esse custo aí é um custo, num hotel de 150 quartos, a gente está falando de um custo de R$1.000 por hotel, basicamente, os enxovais. Normalmente são 4 voltas de enxoval que você tem. 4 voltas você tem 4 quantidades de enxoval por campo. 7. E aí a volta é quando você vai trocando. Vamos lá. Ainda nesse conceito, eu não consegui chegar na primeira pergunta que eu queria fazer lá atrás, mas ela ainda está aqui na ponta da agulha. Calma que eu vou chegar lá. Quando a gente fala de margem, foi legal porque você conseguiu migrar entre as categorias de hotéis do econômico ao luxo,
relacionando até o resort, relacionando a quantidade de funcionários, cabeças por número de quartos. Ok. Né? A gente acaba reduzindo ao quarto. Uhum. A margem do economy, quando a gente fala da margem de hotelaria, de hospitalidade, né? O serviço hospedagem, ela mesmo entre o economy e o luxo, tá? Variando entre as categorias, ela permanece muito próximo. 65% seria uma margem desejável? Média talvez possa ser, mas o que a gente vê é que os hotéis, obviamente, super econômicos ou econômicos, ele tem margem maior, justamente porque tem produto menor, tem uma base de custo menor, tem uma concepção de estrutura menor, e quando você vai para o luxo, essa margem vai diminuindo. Mas basicamente a gente está falando que se você está num hotel super econômico, você chega a ter margens de 85%. Um Ibis Budget, por exemplo, você chega a ter margem de 85%. Se você vai para um hotel de luxo, normalmente você vai ter margens aí de 60%, provavelmente. 55%, 60%. Essa é a margem de um resort, de um hotel de luxo. E depois de descontadas as despesas, aquele EBITDA de 24%, entre 24% e 32%, também continua... Depende. Na verdade, bom, na verdade, a gente está falando de margem. Aí depois você tem que pensar um pouco em GOP, despesas, que é resultado operacional. Depois do GOP, você vai pensar em EBITDA, do que é que você vai ter de EBITDA. Mas isso varia. Isso eu estou falando de margem de hospedagem. Então, isso normalmente o que você tem de margem de hospedagem. Quando você vai para a margem de alimentos e bebidas, isso diminui ainda mais, até porque você tem CMV, o custo de mercadoria, você tem que adquirir mercadoria. Então, a gente está falando aí de margens que vão de 20% a 45%, 50% no máximo. Quando é um hotel super econômico, que basicamente só tem café da manhã e não tem outros pontos de venda, ele vai aumentando a margem. Então, isso aí é margem. Quando a gente vai falar de resultado operacional, que aí é o famoso GOP, aí a gente está falando que um hotel de luxo ou um hotel resort, aí ele vai de 30% de resultado operacional até um hotel super econômico em 50%, 55%. Tem muitas variáveis para a gente considerar esse assunto, tem muitas variáveis para a gente analisar, mas é um pouco de métrica que a gente vê até propriamente nos estudos que são publicados, nas referências de mercado. Então, abaixo do GOP, ainda vai ter o EBITDA. Né? E aí o EBITDA, normalmente, o que vai influenciar é se o hotel é administrado por uma rede. O hotel é administrado por uma rede, você vai ter ali um feed incentive sobre o resultado. Normalmente você tem o fundo de reserva, você tem os seguros, IPTU, então vai depender da estrutura do hotel. Se for um hotel independente, vai ter uma diferença muito pequena entre o EBITDA e o GOP. E se for um hotel de rede, talvez tenha uma diferença maior, justamente porque vão ter esses pesos aí que eu acabei de dizer, que é o incentive, que é uma das taxas de administração, né? Fundo de reserva, seguros e IPTU. Sensacional. E vamos lá, agora eu vou fazer a pergunta. Você falou em planejamento de 5 anos para grandes companhias, enfim, mesmo no tempo de agilidade, Campolina, a gente ainda falaria de planejamentos orçamentários tão longos? Provavelmente, para grandes empresas, eu acredito que sim. Ou para empresas que querem acompanhar muito de perto o quanto elas valem. Até porque quando a gente fala de um planejamento tão longo, a gente está tentando, em alguma forma, esse planejamento tão longo, pode ser chamado de orçamento tão longo, ele também vai te ajudar num processo de valuation, num processo de entender o quanto que o seu negócio vale. Então, quando a gente vê empresas, hotéis, mesmo que não façam parte de rede, mas que sejam hotéis relevantes, que sejam hotéis que têm se mostrado com resultados pujantes e com resultados importantes, ele vai manter isso atualizado, principalmente para ele ter sempre uma visibilidade do valuation dele. Agora, para hotéis menores, que talvez não tenham tanta relevância de resultado, ou que não estejam em redes, etc., essa visão a longo prazo não vai ser algo utilizado com frequência. A gente tem que entender, até se o cara tiver um orçamento, já é uma coisa positiva. Agora, não necessariamente tem um orçamento de 5 anos, como você falou.
Então, como eu disse, na verdade. Então, respondendo a sua pergunta de forma prática, rede sim, porque essas redes precisam reportar resultados, elas têm capital aberto, etc. E outros empreendimentos que queiram ter uma visão muito clara do quanto eles valem. E o valuation vai ser muito baseado numa metodologia que a gente chama de fluxo de caixa descontado, e para ter um fluxo de caixa descontado, você precisa fazer essa projeção de orçamentos por um período maior, normalmente um período de 10, 12 anos. Show! Vamos falar de estruturação do orçamento? Eu acho que a gente pegou nesse primeiro ponto aqui do conceito. Você já citou um pouco sobre como estruturar o seu, lá atrás, como estruturar seu orçamento, né? Mas fala um pouco mais, assim, tendências de mercado, a parte de eficiência de gestão. Vamos detalhar um pouco mais para quem está vendo e ouvindo a gente aqui. Vamos dividir em duas partes, uma parte de receita e outra parte de custo. Quando a gente fala em receita, ainda é impressionante o quanto que o básico é ou muito pouco feito, ou não feito, ou mal feito. O que é o básico? O básico, basicamente, é você ter. Básico, basicamente, é foda, né? Mas o básico é você ter uma visão do que está acontecendo, que vai impactar o resultado do seu hotel naquele ano estudado. Né? Para isso, você tem que ter visão de segmentos, para isso, você tem que ter uma visão de qual é a sua ocupação dia por dia, para isso, você tem que ter uma visão de quem são os seus clientes principais, para isso, você vai ter que ter uma visão do quanto você se diferencia no mercado em relação ao produto, em relação à experiência, em relação à marca, em relação ao serviço que você está prestando. Eu fui a gente, um dia depois do curso de orçamento, do workshop de orçamento, a gente deu um curso sobre orçamento. E dentro do curso de orçamento, tinha uma matéria que era justamente um plano de marketing e vendas, um plano corporativo, que é tudo isso que eu acabei de dizer. E dentre essa metodologia, tinha lá a SWOT. E uma pessoa, de certa forma, me perguntou, mas não, até hoje faz SWOT? Eu falei, bom, você tem aí a SWOT clara do seu hotel? Não. Deve ser por isso que a gente fala de SWOT até hoje, né? Porque é super importante você ter uma visibilidade dos seus pontos fracos, dos seus pontos fortes, das oportunidades que você vem a ter, etc. Então, basicamente, o que eu estou dizendo quando você está desenvolvendo um orçamento de receitas, tem que ter uma visão 360 graus de tudo que vai impactar a sua receita. E nisso, você tem que ter um plano estruturado de marketing e vendas. E dentro desse plano de marketing e vendas tem que ter uma visão de concorrente, do seu produto, de quem são seus clientes, quem são seus maiores clientes, quais são os clientes que impactam mais no seu resultado. Isso tudo também vai te trazer uma base de negociação tarifária, até para embasar um pouco da sua estratégia de renegociação com segmentos de clientes que são mais fortes, como os segmentos corporativos das grandes contas globais, como o segmento das operadoras com as margens importantes. Então, tudo isso vai te dar subterfúgio de informação, subterfúgio de dado para tomar decisões de planejamento e entrar no contexto de planejamento. Os hotéis que a gente atende como asset, por exemplo, a gente pede para que seja feito um orçamento para cada segmento de negócio. Então, você tem que ter uma visão do que você vai gerar de retail, que são as vendas diretas, as vendas para clientes corporativos, vendas para grupos, vendas para clientes que venham de eventos. Independente do segmento, você tem que ter um plano de ação focado em cada um desses segmentos. Quando você tiver isso pronto, aí acompanhar e seguir e encontrar onde funciona, onde dá certo, onde não dá certo, vai ser muito maior. Então, por exemplo, quando você tem isso estruturado, nas suas reuniões mensais de equipe, por exemplo, você consegue cobrar do departamento de vendas que o problema do mês X foi porque o segmento de cliente corporativo veio a menos do que vocês achavam que viria, ou está pagando um preço menor do que poderia pagar, ou a negociação do grupo foi uma negociação mais agressiva, que não gerou o volume que vocês achavam. Então, é super importante ter essa visibilidade. Então, basicamente, voltando, a gente está falando de receita, é estruturar esse plano de vendas, é estruturar esse plano por segmento, entendendo ali quanto cada segmento vai gerar. E quando você vai para despesas, o mais importante aqui é entender quais são os impactos que cada despesa vai ter. Então, quando a gente fala de, por exemplo, impacto em conta de luz, normalmente você já tem uma visão de inflação. Impacto em folha de salários, normalmente você tem uma previsão de como vai ser o dissídio da categoria. Então, você já consegue otimizar isso na própria rede.
encontrar situações aos quais você tem um número adequado de funcionários. E, obviamente, a gente não pode falar que a forma de otimização de resultado, a forma de trazer mais relevância para os seus resultados, do ponto de vista de custos, é justamente também tentar entender aonde você pode otimizar algo ou algum recurso, seja ele tecnológico ou não. Energia, por exemplo, você tem aí possibilidades de compra de energia, mercado de energia livre, você tem oportunidades de otimizar o seu gasto de energia, não dependendo somente de um contrato como operador. Água não dá para você fazer tanta coisa, PTU não dá para você fazer tanta coisa, lavanderia, você tem aí possibilidades ou de você ter o seu próprio enxoval, ou de você alugar um enxoval, então entender aí quanto que a conta faz sentido, quanto que isso vai voltar. E colaboradores é aquela velha métrica de como você consegue otimizar mais processos. Otimizando mais processos, em tese, você dependeria de menos pessoas. Aqui eu não estou falando de encantamento, aqui eu não estou falando de cliente, eu estou falando de qualidade, por mais que vai impactar isso tudo, mas é entender o quanto você pode otimizar processo através de tecnologia. Uma vez eu escutei uma pessoa me dizendo que, até no nosso evento do Hotel Trends, ele conseguiu ganhar 2 ou 3 pontos de margem com processos. Então, quer dizer, você consegue otimizar seu custo se talvez você tenha uma visão clara dos processos que você está passando. Na prática, quais são esses processos? Esse processo pode ser processo de atendimento, esse processo pode ser processo de arrumação do apartamento, esse processo pode ser processo de não sei, itens construtivos que vão gerar impacto na forma de arrumação, os processos administrativos, uma série de processos de otimizações que possam vir ali a te permitir ter uma ocupação menos pesada pelo ponto de vista de pessoas, que é o grande ponto da hotelaria. Agora, eu estava para fazer uma pergunta para você, desculpa de interromper, Capolino, mas assim, quando você falou de SWOT, eu queria entender melhor, na análise macroambiental, a famosa PEST, né? Política, econômica, social, ambiental, e aí hoje tem o tal do T de tecnologia. Uhum. E aí parece que você já me respondeu, eu só queria, claro, né, falar de tecnologia, falar de Bibook, enfim, você entendeu o trocadilho, né? Sim. Não posso deixar passar. A tecnologia, realmente, a gente, enquanto um sistema de revenue management, né, a gente otimiza muito o processo da gestão de receita, né? Mas a impressão que eu tenho é que toda vez que a hotelaria ela pensa em otimizar tecnologicamente, ela tem uma inércia muito grande a melhorar seus processos operacionais. Você citou camareira, né, parte de governança, enfim, toda a operação de A&B e etc. Quando a gente fala em DPM, né, a gestão, né, a revisão dos processos, né, gestão de processos, toda vez que chega ao final, na revisão daquele processo, ele está realmente otimizando a produtividade, o que se vê ali são as quebras de barreiras. E a gente sente isso muito quando a gente implanta novas tecnologias, e aí a gente vai para a inovação. Por quê? Que operacionalmente, aí é mais uma pergunta da visão assim, da experiência do Campolina ou da sua ótica sobre esses processos hoteleiros, tá? Na operação hoteleira. Por que a dificuldade em conseguir inovar e implantar tecnologias que melhorem tanto o processo na hotelaria nacional, principalmente na nacional? É muito importante você estar falando isso. Eu acho que se falar de orçamento base zero para alguém, o cara vai ter um troço. Para as pessoas que estão nos vendo, desenvolver um orçamento de algo que não existe, partir pelo pressuposto que tudo ali é novo. Mas, bom, cultura. A resposta é cultura. Uma das coisas que a gente tem mais falado hoje em dia na Norte não é algo somente do mercado hoteleiro, é algo basicamente do ser humano, mas isso passa por cultura, isso passa pela forma de enxergar o negócio. O que eu ia dizer antes da sua pergunta era que, quando a gente está falando de orçamento, e eu vou fazer só uma conexão com esse ponto cultural, a gente na hotelaria, salvo o cara seja muito fora da curva da gestão, se ele tem uma gestão muito ineficiente, essas métricas elas vão se manter. Não tem muita coisa para fazer, não tem muita
não tem muita bola de cristal para inventar muitas situações. E aí tem dois pontos que são super importantes, que é a receita e a otimização de processo. Tão simples quanto. E aí, voltando, por que não tem otimização de processo, por que não tem otimização de receita? É porque tem uma falta de cultura. Né? Igual eu te disse, o cara vai... Eu já vi vários casos de pessoas que... Até porque eu trabalhei em desenvolvimento, de pessoas que vão construir um hotel de 200 milhões de reais e não querem gastar 50 mil com um estudo de viabilidade. Fala, cara, como assim? 200 milhões, 50 mil, tem alguma coisa que não está fazendo sentido nessa conta. E esse estudo de viabilidade, o que ele vai trazer é justamente uma previsibilidade do que está acontecendo, se aquilo ali é viável, se aquilo ali faz sentido, justamente para economizar muitos mais milhões do que os 50 mil. Quando a gente vai para processo, quando a gente vai para receita, é a mesma coisa de falar com o hoteleiro que quer ter mais receita, mas ele não quer comprar uma ferramenta, quem faz a precificação dele é ele próprio, ou quem faz é a número de reservas, com todo respeito à pessoa de reservas, que é super importante, super relevante no processo, mas que não necessariamente são pessoas preparadas para trabalhar com esse número. A gente estava lá no nosso evento de lançamentos com o Guto, que é o proprietário da TMWeb, um cara bem legal. Ele estava dizendo que uma vez andando, fazendo umas viagens de intercâmbio para aprender aí algumas coisas, ele foi no hotel, o hotel tinha uma PhD em Las Vegas, devia ser um hotel daqueles de não sei quantos mil quartos, ela tinha uma PhD para trabalhar todos os dias o Revenue Management Hotel, a precificação do hotel. PhD, simplesmente, uma matemática. Não estou falando que todo mundo tem que ter uma PhD, mas se você acha que você não precisa de um sistema que você pode fazer no Excel, não que você não possa, sim, você pode, mas hoje em dia talvez não fosse recomendado. Então, se você acha que você pode otimizar a receita com Excel com uma pessoa não constituída por isso, porque você quer economizar X, então o seu resultado vai ser tão pífio quanto a sua economia. O seu resultado vai ser amador quanto a sua forma de ser amadora. A sua visão de gestão ela é amadora da mesma forma como a sua gestão é amadora. Isso é cultura. Chama-se cultura de resultados. Você não pode querer ter, ou você não pode achar que você vai ter uma receita, desenvolvimento, despesas, etc., novos processos, se você não muda uma coisa chamada mindset na sua cabeça. E esse mindset seja voltado para um mindset de resultados. Então, respondendo a sua pergunta, a minha forma de ver e com as pessoas com quem eu converso e todo mundo com quem a gente fala no mercado, que basicamente influencia aí o que impacta na área, na atividade, é falta de cultura. Falta de cultura. E nesse ambiente cultural nosso, o orçamento tecnológico tem se mobilizado, porque assim, a gente fala em revisão de processo, geralmente revisão de processo ele vem com a inovação, vem com a ferramenta, e vocês têm conseguido ampliar a eu chamo de infra tecnológica, né? Quando a gente fala de RMS, Campolina, eu sou assim a ponta do iceberg. Eu falo que o RM é uma ilha de análise, é um cara que é analítico, ele fica atrás do computador na teoria. Na prática não é muito isso que funciona, mas na teoria eu concordo. Bom, mas no mínimo ele tem que ser uma ilha de análise. Ele é um cara que faz análise, né? A gente automatiza a análise para ele tomar a melhor decisão, até ajuda ele na sugestão, na recomendação, enfim, né? Tem muito RM que não gosta que o robozinho vai lá e sugere o preço dele, mas ok, pelo menos a gente automatizou o primeiro pilar, que eu chamo, que é o de análise. A recomendação é o segundo pilar. A infra tecnológica, quando a gente fala da ponta da análise, a gente primeiro tem que ter um PMS, cara. Até hoje eu encontro muito hotel sem PMS, tá? Hotel que não é pequeno, sendo sincero, tá? Aí, às vezes, o hotel só tem um channel, CRS, enfim. E aí aí depois tem as conexões, as integrações e tal. E aí a gente começa a falar de um orçamento de tecnologia, cara. Né? Talvez para grandes empresas, até uma TI, um servidor, que isso também eu acredito que está totalmente em desuso com a computação em nuvem, mas a gente tem visto assim um aprimoramento, uma apropriação melhor do que se diz respeito ao orçamento tecnológico das propriedades hoteleiras? Não, nem dos grandes, nem dos pequenos.
Não é. Falar disso é um parto ainda. Falar disso. Muitos falam que fazem, mas na prática a gente não vê isso. A gente vê hotel grande que ainda tem servidor gigantesco, grande parte deles. Cloud ainda é uma coisa. Não é tão frequente. Está longe de ser frequente. A gente ainda vê muita gente com servidores, a gente ainda vê muita gente com falta de sistemas de otimização. Bom, RM eu acredito que pouquíssimas pessoas devem ter sistemas de otimização. Até porque tem que deixar duas coisas claras, né? Uma coisa é um sistema que processa tarefas de precificação, outra coisa é um sistema que tem inteligência de precificação. Então, vamos só entender isso, porque isso tem que ficar muito claro. Um sistema que desenvolva forecast, um sistema que desenvolva a recomendação, te explique sobre isso e fale a respeito dessa decisão, seja como for a fala, não é algo comum no mercado. Tem sistemas que executam tarefas de mudanças de preço, né? Então, a inteligência e a grande evolução do RMS é justamente quando ele trabalha o que a gente chama no mercado de open price, né? Você não tem um preço definido, você tem um range, que é do mais baixo ao mais alto, e o próprio sistema, a inteligência ela vai jogando nessa diferença, tentando encontrar o que o mercado vai pagar. Então, essa é a evolução do sistema de RM. Os outros sistemas são sistemas processuais, sistemas que processam tarefas, né? Então, isso é uma evolução e ainda muito pouco vista no mercado. Pouquíssimo vista no mercado. E quando a gente vai para outros tipos de sistema, ainda é mais arcaico ainda. Sistema de distribuição, o que você mais vê são empresas, redes que têm 2, 3, 4 channels que não se conversam, que saem de bases diferentes. Você vê ainda a falta de e-commerce nos sites das redes, onde você não consegue executar uma transação de compra e venda, você consegue fazer uma reserva no máximo garantia ali com cartão de crédito, mas não executar a transação financeira. Isso não tem meio de pagamento por trás do que a gente chama de booking engines, que é essa ferramenta de reservas de um site. A gente vê ainda, eu disse, PMS em servidores e não em cloud. A gente ainda vê falta de otimização de processos de check-in. A gente ainda vê falta de otimização de abertura de portas, né? Ainda não estamos na hotelaria com aquela tecnologia onde o cara recebe um código e o código já é a chave dele, né? Os apartamentos de STR, né, talvez já tenham se desenvolvido mais em relação a isso do que a própria hotelaria. Mas respondendo a sua pergunta, não, ainda não existe uma coisa muito clara para orçamentos de TI, para orçamentos de tecnologia e principalmente para orçamentos de otimização. Poderia passar o dia aqui falando de temas importantes. Sistemas de experiência de cliente, sistemas de avaliação de qualidade, sistemas de otimização de energia, sistemas de otimização de reconciliação de cartão de crédito, sistemas de otimização de inventário, de base de produtos que existam ali no seu depósito, no seu back. Ainda é muito precário. Perfeito. Não é muito diferente do que eu imaginava, mas, enfim, vamos trabalhar para melhorar isso, né, Campolina? Cara, que papo bom. Você sabe que a gente tinha marcado, era tal de meia horinha, você quer lá, e o tempo já vai, e a gente está aprofundando aqui. Eu fico procurando o meu roteiro, quando eu vi o pessoal que está vendo a gente aqui, quando eu olho para o lado, porque existia um roteiro, mas a gente vai devagando sobre o tema. Eu vi que Campolina, um cara bom de papo para danar, muito conteúdo, muito legal esse bate-papo nosso. Vamos marcar uma próxima. Para encerrar, assim, enfim... Para encerrar, você falou de gestor de canais, cultura de resultado, tudo que estava aqui a gente falou. Desestruturadamente ou estruturadamente a gente falou. Mas eu gosto de encerrar com dicas. Claro, não vou deixar de falar. A Noctua, a empresa do qual o Henrique Campolina é sócio, né? Quem quiser bater um papo com eles, enfim, aquela história, investidor. Os caras têm muito conteúdo, é uma galera muito boa, tá? A Campolina já comentou aqui dos seus sócios, enfim, é gente de peso do mercado da hotelaria. Quem quiser investir em hotelaria, procure a Noctua, é sensacional. Mas
Eu gostaria que você deixasse, Campolina, agradecendo já profundamente essa disponibilidade de tempo sua, que eu sei que é difícil sua agenda, né, em estar batendo esse papo com a gente aqui, levando esse conteúdo para quem está curtindo a gente lá no nosso canal do YouTube. 3 dicas rápidas, assim. Pô, cara, como eu estruturar meu orçamento, né? Você já falou bastante hoje. Ou, enfim, quais seriam 3 pontos fundamentais que não podem deixar de ser abordados? Assim, dicas, pontos. Um dos meus sócios, que é o Pedro Citriano, ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: o orçamento, antes de mais nada, é um exercício de fé. Então, tenha fé no seu desenvolvimento de orçamentos, mas a gente não pode deixar de ter o ponto de vista do desafio, das possibilidades. Então, o orçamento não pode ser simplesmente algo muito... Não pode ser nem 880, não pode ser algo nem muito fácil, nem muito permissivo de ser atingido, nem algo inatingível. Então, é tentar fazer o mais realista possível a sua concepção de receita e despesas, para que você tenha ali uma visão bastante clara. Essa visão bastante clara vai te trazer uma série de benefícios do ponto de vista da gestão. Outra dica seria, quando a gente fala aqui de redes, ou de empreendimentos menores, ou de empreendimentos que têm administradores e proprietários, ou de conotéis, onde você tem tanto proprietário e uma administradora. Mas não é porque eu sou o responsável por essa divisão na Noctua, e nem estou falando da Noctua, existem várias empresas no mercado, mas tem um asset manager que seja especialista no mercado, que seja especialista na área. Uma pessoa para trazer uma visão real do que acontece. A gente vê muitas vezes são pessoas que estão dentro desse mercado por vários motivos, ou porque investiram, ou porque compraram um apartamento, ou porque gostam de receber pessoas em casa. Tem toda esse storytelling, como a gente diz, mas uma pessoa que entende do mercado faz todo sentido no dia a dia. Então, tenham alguma pessoa que entenda, que te ajude e que te traga insights positivos. Existe uma série de empresas no mercado, existe uma série de pessoas especialistas no mercado. Busquem essas pessoas para ajudar. É muito bom isso. É muito bom criar essa relação profissional, onde você está falando com pessoas que entendem o tema e que entendem daquela abordagem. Bom, e por fim, como ponto 3, o que eu disse no início, a principal estratégia da hotelaria está no volume. O preço é tático e custos é gestão, é otimização. Então, se você não tem volume, se você não tem receita, você provavelmente não vai ter bons resultados. Então, de novo, a estratégia principal é volume, a tática é o preço e o processo é a operação. Então, a partir do momento que você tem essa visibilidade, você vai entender que seu hotel ele tem que ter esse triplé para gerar resultados e fazer com que o investimento tenha um retorno significativo. Perfeito. Cara, muito obrigado. Que legal esse bate-papo, Campolina. Gostei demais. Espero que você também que está vendo a gente aí goste e curta. Vai lá, liga a notificação, fica sabendo. A gente aqui sempre tentando trazer um conteúdo relevante, com bastante profundidade, com esses caras sensacionais, como Henrique Campolina, da Noctua. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, querido. Grande abraço, muito prazer. Tchau, tchau.